A partir do versículo 1, diz assim, você pode seguir por ali, ou se você tem uma Bíblia aí, fala que chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteces, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor possa, ao nós abrirmos as Sagradas Escrituras, Senhor, possa ministrar o coração de cada um que está aqui, Senhor, com graça, com bondade, Senhor, e com a Tua verdade, Senhor. E é no Seu nome, no nome precioso de Jesus, que nós oramos e pedimos. Amém. Então nós começamos o texto em Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Era uma festa judaica, onde era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, esse calendário ainda é seguido de várias formas, ainda hoje, né? Então, assim, você pode ter certeza que 50 dias depois da Páscoa continua sendo 50 dias. Então, assim, eles celebravam as primícias da colheita, especialmente do trigo, né? De coisa desse tipo. Era tradição que quando você vê ali citando os nomes dos lugares, as pessoas vinham de todos os lugares, as pessoas vinham de todos os lugares para essa festa, para a celebração dessa festa. Então eram os rituais judaicos, né, como se fosse a colheita, a colhida, né, de cevada do trigo, era apresentado a Deus na Páscoa, mas no Pentecostes a primícia dessa colheita do trigo eram apresentadas a Deus. Portanto, o Pentecostes também era chamado de festa das primícias. Então, só um pouquinho de contexto para a gente saber, né? Era como também uma ideia também da tradição judaica que marcava o dia de forma muito interessante, que a lei foi dada para Israel. Então a gente vai ver nessa realidade que o dia de Pentecostes é o período da entrega da lei também. Então a gente vai ver nesses versículos que há um paralelo muito interessante entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai ver que algumas coisas elas são bem interessantes, intercaladas, porque a entrega da lei no Sinai e agora o Pentecostes, o Espírito é derramado, o Espírito é dado então ao seu povo. E aí, a gente olhando para o texto, vem algumas palavras que são repetidas no livro de Atos. Fala que estavam todos reunidos num só lugar. Isso é de extrema importância para a gente. É de extrema importância para a gente por quê? Porque se repete, algo tem, quando a própria Bíblia repete algumas coisas, é que existe alguma coisa que a gente precisa entender, né? Então, o dia de Pentecostes havia chegado, já passavam 10 dias após o tempo que Jesus havia ascendido aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 3, e já que Jesus ordenou que esperassem pela vida do Espírito Santo.
Então eles tinham talvez uma ideia de que alguma coisa poderia acontecer naqueles dias. Então há uma antecipação, uma expectativa interessante, não saber o dia exato, mas entre uma coisa e outra ali, alguma coisa podia acontecer. E aí a gente vê que estar reunido no mesmo lugar é uma coisa que simboliza a igreja. É uma coisa que simboliza o povo de Deus. Não dá para ser povo de Deus sozinho. Não dá para ser igreja de Jesus sozinha. Então, desde a antiguidade, Deus olha para o seu povo como um povo unido. E eu costumo dizer, e para você que está nos visitando talvez é importante dizer isso, a igreja, ela tem a capacidade de juntar pessoas de vários tipos de coisa. Desde línguas diferentes, que a gente vai ver aqui, né? Nós temos estrangeiros no nosso meio, mas temos pessoas de histórias diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes. E é uma coisa radical, gente. Forma de vista política diferente, um monte de coisa diferente. Só que nós conseguimos, por causa de Cristo, estarmos reunidos num só nome. Isso é uma coisa que não acontece em nenhum outro lugar, gente. Você bota o pessoal de time diferente no lugar, você já vai ver que o negócio já dá uma aquecida. Cara, grupo político diferente, cara, já dá uma outra aquecida. E aí a lista vai. E aqui não, gente. Aqui eu sempre falo que conforme a igreja cresce, chega um ponto que a gente chega à conclusão que talvez uma boa parte da igreja nós não sairíamos de férias juntos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que importa é que nós conseguimos nos reunir no nome de Cristo. Estar reunido em uma só voz é uma figura celestial. Porque é isso que acontece no céu. Então, gente, é interessante que os discípulos, eles não tinham uma estranheza acerca do que estava para acontecer. Eles eram, de certa forma, familiarizados com as coisas do Espírito. Então, assim, não tinha, mesmo que foi alguma coisa radical, a gente vê que não há uma estranheza para eles. Para a gente há muitas estranhezas, tá, gente? Tá, vamos ser honestos com a coisa. E aí no versículo 2 fala que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, gente, aí começa. E eu não quero me prender de verdade a coisa para discutir, tá, gente? Eu acho que o meu desejo é que a gente possa ter um entendimento e como então a gente aplica isso na nossa vida. Como que a gente carrega uma coisa que aconteceu no primeiro século e olharmos para a realidade de hoje e como então podemos ver isso na nossa vida. Então, gente, os discípulos viram o Espírito Santo continuamente operando no ministério de Jesus. Os discípulos experimentaram algo do poder do Espírito quando saíram para servir a Deus, foram enviados de 2 em 2. Eles voltam contando o relatório de coisas incríveis que Deus fez, em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 20. Os discípulos receberam o Espírito de uma nova maneira, depois que Jesus terminou a sua obra na cruz. Instituiu a nova aliança em seu sangue. A gente vê em João 20, 19 a 23, os discípulos ouviram Jesus ordenar que esperassem pelo batismo do Espírito Santo. E nós falamos alguns domingos atrás dessa questão da promessa e que eles seriam capacitados para testemunhar do amor de Cristo e proclamar o seu nome. Então, como um lembrete para nós, o batismo, seja como for o nome que a gente vê chamado Espírito Santo, é uma ideia de transbordar. É uma ideia de estarmos tão cheios de que isso vai jorrar da nossa vida o que flui de Deus. Então a gente pode viver para Ele, a gente pode testemunhar da sua bondade, da sua graça e do seu amor. E aí então, fala que eles esperaram. Nós falamos alguns domingos atrás que esperar, no geral, é uma coisa difícil para a maioria de nós. Que nós precisamos entender que os seres aflitos e ansiosos como eu, se tivesse alguma coisa, cara, espera até semana que vem, cara, que alguma coisa eu vou fazer. Cara, vou dar um spoiler aqui de uma honestidade pastoral da ansiedade, tá, gente? Não façam comigo assim, pastor, preciso muito falar com o senhor, sexta-feira eu te ligo.
Não, não é legal, gente. Não é legal para o coração pastoral, não é legal para quem sofre de ansiedade, né? Vai ficar tipo assim, cara, de domingo a quinta-noite pensando em todos os pecados cometidos e todas as coisas que foram faladas e pensadas, até aquelas que ninguém nunca ouviu nada. Será que eu falei, fiz alguma coisa, coisa do tipo? Então, assim, é melhor falar, vamos conversar? Vamos. Aí eu falo, adianta o assunto. Adianta o assunto para não ter... Mas vamos lá, eles esperaram. E quem espera com paciência no Senhor, alcança a bênção, tá, gente? É uma coisa impressionante. Eles não, como eu falei, eles não sabiam de antemão quanto tempo teriam que esperar. Seria fácil para eles pensar que aconteceria mais ou menos nessa data aí, entre 3 a 7 dias, por causa das contas ali de Pentecoste. Mas eles tiveram que esperar 10 dias inteiros para que o dia de Pentecostes chegasse. E aí então o que acontece? Essa passagem nos diz sobre o Espírito Santo, o dom, o presente do Espírito Santo, que é prometido para aqueles que creem, confiam e têm Jesus como seu Senhor e Salvador. É algo que vale a pena esperar, é algo que a gente nunca vai se arrepender de ter esperado, é algo que o dom do Espírito Santo vem como ele quer, muitas vezes não de acordo com a nossa expectativa. Nós podemos e devemos ter grande expectativa no Senhor acerca do Espírito Santo, mas é algo que o Senhor dá de acordo com a sua vontade. O dom do Espírito é dado de acordo com a forma que o Senhor deseja, mas também ganhamos do Espírito Santo também por meio desse desejo ardente que nós vimos alguns domingos atrás, de paixão e fervor, de querer ter mais do Senhor. Então, gente, olhando para isso, vem a palavra, de repente veio do céu um som, né? E essas coisas aqui, elas nos remetem, esses elementos, vamos assim dizer, esses eventos, nos remetem a muita coisa interessante, que são eventos que aconteceram no passado e nos relembram, né, num termo teológico, as teofanias, de coisas que já aconteceram, e falam, isso aqui faz sentido, eu já vi isso aqui antes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão, em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 e 2, fala que o Espírito de Deus veio como um sopro. Então, quando a gente pensa nessa ideia de que Deus dá a lei ao seu povo no Sinai, e está aqui derramando o seu Espírito agora, tendo essa coisa da entrega da lei, da entrega do Espírito, a gente vê que a questão do sopro, o vento de Deus soprando sobre as águas da terra recém-criada, a gente vê em Gênesis 2:7 que o Espírito de Deus como sopro, o vento de Deus soprando vida no homem recém-criado. Então a gente vê que não há uma estranheza nisso. A gente vê em Ezequiel 37, 9 a 10, o Espírito de Deus como sopro, esse vento de Deus movendo-se sobre os ossos secos de Israel, trazendo vida e força a algo que estava morto. E aí então a gente vê que nessa única linha diz muito sobre o Espírito Santo. A gente vê que de repente, às vezes Deus se move de repente. De repente para a gente, para Deus não, para a gente é. Sabe quando você está de forma inesperada e algo acontece? Então é esse de repente. O Espírito Santo vem em uma coisa que você estava esperando e algo acontece. Você está orando por tanto tempo por coisa, talvez você esqueceu, orou por muito tempo, e de repente vem o Espírito e move. Então, gente, esse som era real, embora não pudesse ser tocado, veio pelos ouvidos. E essa é uma coisa impressionante. Do céu, não era da terra. Não foi criado, não foi manipulado, não foi feito aqui. E isso é uma coisa muito importante para a gente da Calvary. Uma das orações que nós fazemos como se fosse um mantra é: Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra que só o Senhor pode fazer, que quando daqui a um tempo, quando nós olharmos para trás, não venha nenhum outro nome a não ser o seu nome. Não é algo que a gente possa produzir, criar ou fazer. E quem dera que o Senhor nos abençoasse, nos abençoe,
de que a gente, de tempo em tempo, a gente possa olhar para trás e falar assim, cara, o Senhor veio, o Senhor moveu, o Senhor soprou. E essa é uma coisa incrível. E Ele não sopra, Ele não move de qualquer forma. Fala que, de repente, o som do céu, de forma poderosa, cheio de força, vindo com grande poder. As coisas que Deus faz são extremamente grandiosas. As coisas que Deus faz é realmente algo que mexe com a nossa estrutura, mexe com a realidade que nós estamos vivendo. Então, o vento, o fogo não é algo estranho, tá, gente? É interessante que a palavra associada ao vento, várias vezes na Escritura, é a palavra pneuma, ou ruach, que é a mesma palavra associada ao Espírito. Então, nós não precisamos temer esse vento. Esse vento é algo que nós precisamos de tempo em tempo. Quando nós estamos... Há um certo tipo de lugar na nossa vida que de tempo em tempo nós precisamos de um vento para nos levar, para que a gente possa avançar. Mas é interessante que quando a gente segue e fala que viram que parecia línguas de fogo, é que o fogo também não é algo estranho para o povo de Deus. Assim como no Sinai, a presença divina na revelação, essa perspectiva do fogo, é que é uma linguagem conhecida da manifestação do próprio Deus ao povo, aos seres humanos que vivem na terra. Isso é uma coisa incrível, gente. Então, quando a gente vê essa realidade das línguas, né, fala, se separaram e pousaram sobre cada um deles, né, a gente vê que essas línguas repartidas, ela indica que existe uma presença de Deus. E olha que coisa fascinante, gente. Quando nós conhecemos um pouquinho das Escrituras, a gente vê o que acontece na Torre de Babel. O povo é disperso. Confusão acontece. Ninguém se entende. Não é verdade? E aqui então é algo novo, era como se fosse refazer Babel. Ao invés de espalhar, ele reúne. Ao invés de não ter entendimento, ele traz entendimento. Isso é uma coisa incrível do nosso Deus. As coisas que um dia foram no lugar de separação, agora é de unidade. Então a gente vê a manifestação do próprio Deus distribuída para todos. Eu acho que isso também tem um aspecto divino, de que não era para um líder só como Moisés, era para o povo de Deus representado, e isso o Novo Testamento nos leva a esse lugar. Fala que também, provavelmente Deus deve estar conectando com a profecia de João Batista, que Jesus o batizaria com o Espírito e com fogo. Há alguns outros textos que nós podemos interpretar de várias formas, mas nesse aqui, gente, no Sinai havia um fogo e na presença divina sendo revelada, aqui também o fogo está sendo revelado através da própria presença do Espírito. Várias vezes na Bíblia a ideia do fogo também é de purificação. Deus purifica o seu povo através do fogo, e nós temos essa ideia de um fogo refinador como uma coisa, quem conhece um pouco de ouro, essa coisa, entende como funciona essa questão do refinar. E é ser usado de ponta a ponta na Bíblia. Então, gente, essa é uma coisa excelente de uma ilustração do princípio de que esse preenchimento ou enchimento, seja o que for, do Espírito Santo não é apenas um poder abstrato, mas é um poder de pureza, de purificação. E Deus demonstrou isso em vários lugares no Antigo Testamento. É algo conhecido, é algo que não é estranho, é algo que não se restringe a algumas pessoas. E aí então a gente entra na parte que aí começa a ficar interessante. O Espírito Santo, alguém disse, né? O Espírito Santo se assentou sobre cada um deles. A palavra sat tem uma força marcante no Novo Testamento. Traz a ideia de uma preparação completa e uma permanência de posição e condição. Então há uma coisa incrível. Sobre a antiga aliança, o Espírito Santo repousava sobre o povo de Deus, mas como uma nação, isto é, Israel, é sobre a nova aliança. O Espírito Santo repousa sobre o povo de Deus
como indivíduos, não como só um povo como era Israel. É como pessoas, como seres humanos, como eu e você. As línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Não teve uma pessoa representando todo mundo. Isso é uma coisa incrível para a gente. E mais uma vez, a igreja está sendo formada aqui. Nós estamos vendo pela primeira vez a igreja aqui de forma nítida. Isso é uma aplicação para a gente como igreja. Que você não precisa de um mediador. Você não precisa de alguém para intermediar o seu relacionamento com Deus. O pastor e os pastores dessa igreja não são mediadores de Deus e você. Você pode ir diante do Senhor a hora que você quiser. O Espírito Santo pode vir sobre você. Você pode tê-lo quanto você quiser. E você então, nós olhamos para as posições de forma não hierárquica no governo de Deus, onde existe alguém como Moisés. Acabou isso. Nós falamos algumas semanas atrás que nós não vemos dessa forma. Os títulos que a Bíblia é dado são títulos que são de vocação e que têm uma descrição do que deve ser feito acerca disso. E se você for olhar, por exemplo, o aspecto pastoral, não tem como olhar para alguém que ser pastor, um pastor que não cuide, um pastor que não ame, um pastor que não alimente. Não é verdade? Então é isso que Deus está dando agora. Vocês, mais uma vez, é um sinal de que o véu foi rasgado. É um sinal de que você pode chegar diante de Deus a hora que você quiser. E nunca vai ter um dia de que a porta do céu vai estar fechada para o seu clamor. Nunca vai haver um dia de que você vai clamar a Deus nas suas dificuldades e Deus fala assim: acabou o expediente. Agora só no primeiro dia útil da semana. Volta segunda-feira. Nunca. Isso é uma coisa incrível. E aí fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então acontece algo incrível, esse vento poderoso, impetuoso, e as línguas como de fogo eram apenas fenômenos incomuns e temporários que acompanhavam o verdadeiro dom. O ponto aqui é ser cheio do Espírito. O ponto aqui é ter o Espírito Santo na nossa vida de forma transbordante. Então, gente, embora teve essa coisa do vento forte, do impetuoso e línguas como de fogo, o Espírito Santo, quando ele é derramado, a ideia é que nós assim podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, assim, não sejamos pessoas que vão ficar olhando para as coisas que mais discutem do que faz sentido. Teve uma época da minha vida que eu estava navegando, talvez na minha juventude, quando eu estava estudando teologia, que aí eu ouvia de um lado, ouvia do outro, ouvia do lado, ouvia do outro, eu falava assim, cara, eu orava assim: Senhor, seja o que for, seja o nome que o meu irmão reformado usa, seja o nome que o meu irmão carismático usa, seja o nome que os armenianos usam, faz alguma coisa com a minha vida. Faz alguma coisa, eu só não quero viver uma vida que não te agrada. E aí então a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo algumas coisas, né? Então, gente, nós devemos fazer o que os discípulos fizeram antes e durante esse tempo, onde eles foram enchidos, preenchidos, batizados, transbordados, seja o que for, do Espírito Santo. Aqui algumas lições para a gente. Os discípulos cumpriram a promessa. O Senhor falou uma coisa, eles obedeceram. E eles viram a promessa. Eles foram preenchidos ao receberem com fé. Gente, isso aqui que aconteceu não tem como acontecer sem fé. Imagina, Jesus fala assim: vocês vão receber poder, só tem que esperar. Você tem que ter fé. Né? Eles foram preenchidos no tempo de Deus, não foi no tempo deles. As coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria. É no tempo dele. Eles foram preenchidos de maneira incomum. Então essa vinda, né, esse enchimento do Espírito Santo foi tão bom, tão essencial para o trabalho da comunidade dos primeiros cristãos, que Jesus realmente disse que era melhor para eles deixar a terra corporalmente para que pudesse enviar o Espírito Santo. Ele falou assim: se eu não for, ele não vai vir. Então ele tem essa dinâmica: eu estou indo, mas eu estou enviando. Vocês não vão ser órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. E aí então a gente segue adiante,
fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito as capacitava. Então a gente vê essa realidade das línguas, falavam outros idiomas, e as pessoas, as nações estavam reunidas lá. Era reconhecível. E o milagre principal, gente, aqui, não é as pessoas falarem outro idioma. Porque se você está um tempo na Calvary, tem época que a gente tem vários idiomas acontecendo aqui. A coisa é ser entendida e interpretar. Essa é a coisa mais radical. Porque se a minha esposa estivesse aqui hoje e estivesse falando norueguês, ninguém aqui ia entender nada. Talvez meia dúzia de palavras para aqueles que conhecem um pouco de inglês britânico. Que aí você saca alguma... Mas fora isso, quando eu fui morar na Noruega, por meses, eu tive dor de cabeça, tinha que tomar paracetamol todo dia. Por quê? Porque o som não era parecido com nada que eu já tinha ouvido antes. Isso também nos mostra uma coisa interessante acerca da igreja. Que esse milagre, ele foi estendido para todas as nações. Que esse milagre nos mostra que o evangelho já nasce de forma multicultural. Deus está então revertendo a barreira da Torre de Babel e trazendo compreensão e entendimento. Isso cumpre, gente, a expectativa que nos últimos dias as nações viriam a Deus. Isso é uma coisa incrível. É como se fosse um vislumbre de que Deus está reunindo pessoas representando o leste ao oeste, simbolizando essa abrangência global. O ponto não é uma geografia perfeita, é um alcance universal. E essa é uma coisa linda acerca da igreja. Não é um clubinho de pessoas que são diferentes e querem ser diferentes e mais espirituais e mostrar para os outros quão perfeita elas são. Não, é um povo que está reunido ao redor do mundo. Nesse momento agora, gente, todos os lugares do mundo onde é de manhã ou é à noite, o povo de Deus está sendo reunido cantando, talvez as mesmas músicas que a gente está cantando, talvez ensinando as mesmas passagens da Bíblia que a gente está ensinando. E isso é uma coisa radical, gente. Isso é uma coisa radical. Pensem, quantas pessoas no mundo, quantas igrejas no mundo estão se reunindo nesse momento. Sejam eles lugares como esse, sejam lugares enormes ou pequenos, ou num quartinho, ou escondido. Deus está fazendo a mesma coisa hoje, porque a história de Pentecostes não acabou. As nações precisam ainda vir ao Senhor. E uma das coisas que é uma promessa, que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e eles vão confessar que Cristo é o Senhor. E hoje isso já acontece de forma amorosa, desejosa, partindo do próprio povo. Então, gente, o Pentecostes é um novo Sinai. É o início de uma nova era. O Espírito não é mais restrito, é para todo o povo. As línguas de Atos 2 são idiomas reais, com função missionária. O evento aponta para uma inclusão das nações. Há uma reversão simbólica de Babel. Há uma resposta humana ao agir de Deus, continua sendo mista. E isso é uma coisa radical. Isso é uma coisa que o Senhor, no seu grande plano redentor, Ele continua trabalhando através da história. A sua grande história continua em andamento. E uma das coisas incríveis, assim como a gente leu e está lendo, nós não somos os protagonistas dessa história. Mas nós somos pessoas que Deus conta e que Deus derrama sobre nós para que a gente possa ser esse povo que vai levar a bondade e o seu amor para todos os lugares. Toda vez que você
se deparar com a obra de Deus, com algo que Deus está fazendo de forma incrível, existe uma realidade, duas realidades na verdade. Existe um povo que vai estar maravilhado com a obra de Deus. Existe um outro povo que vai estar zombando. Tão bêbado, tão cedo, já tão doidão. E isso é assim através da história. Gente, eu quero dizer, agora só como parte final, existe uma pergunta bem interessante aqui de Lucas. Ele fala assim, o que significa? Ele escreve, né? Tá bom, aconteceu tudo isso. O que é isso? Explica pra gente aí. O John Stott, ele fala assim, todos falavam em línguas diferentes, mas havia unidade entre os crentes. Isso é diferente, gente. Desde os primeiros pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção de Pentecoste como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Nós, como Calvary Curitiba, nós cremos que os dons não cessaram. Nós nos autocategorizamos como continuistas moderados. O que é continuista moderado? Não tem um meio reformado que, na verdade, é a mesma coisa quando eles falam cessacionista moderado. A gente percebeu na vivência com outros amigos, eu não quero parecer muito teológico nisso, eu quero tentar fazer é só para explicar mesmo. Andando com os amigos mais reformados, presbiterianos e outras vertentes, nós chegamos à conclusão juntos que talvez esses termos não são os mais adequados. Por quê? Porque eles são carregados já de coisas. Quando nós falamos, fulano é sensacionalista, você já imagina a coisa ruim. E foi criado um espantalho, eu vou defender os irmãos reformados, tá? Sensacionistas moderados ou continuistas moderados, seja o que for. Foi criado o meio carismático, talvez pessoas reformadas no meio carismático, eles criaram esse espantalho para colocar talvez de uma forma ruim a galera que não acredita na loucuragem. Então, quando a gente estava com os amigos reformados, eles falaram assim, cara, mas a Calvary acredita nisso aqui? A gente acredita. Pô, mas eu nunca vi nenhuma loucura. E aí, então, a gente começou a conversar e nós chegamos à conclusão de que o que nós, como Calvary Curitiba, queremos ser um exemplo para os nossos irmãos, sejam eles reformados ou não, até mesmo para o pessoal carismático, é que nós acreditamos no dom de línguas, nós acreditamos que é por dia de hoje, nós acreditamos que é uma coisa que é uma bênção, é uma coisa que Deus dá de forma soberana para algumas pessoas. Cara, eu vi um vídeo de John Piper, ele está com 80 anos, ele fez um podcast agora recente, alguém perguntou para ele, cara, e os dons? Ele falou assim, eu creio de todo o meu coração, mas eu não tenho. E eu já orei por muito tempo, agora eu só descanso. E por 80 anos, talvez o Senhor vai me levar e eu não vou ter. Mas está tudo bem. Então, seja como for, isso não é um sinal de que nós somos cheios do Espírito. Não é. A gente vai ver nos próximos capítulos que teve várias pessoas que receberam o Espírito Santo e eles não falaram em línguas. Existem pessoas incríveis no dia de hoje, que são pessoas cheias do Espírito Santo e nunca falaram. Mas nós não somos contra. Existe uma ordem do culto que nós seguimos, não tão de forma radical, porque a gente é carismático, né? Então, assim, de vez em quando a gente muda algumas coisas, mas nós temos o que nós chamamos de espera e resposta. Se você nunca participou, eu tenho certeza, o dia que você participar, você vai, dependendo do contexto que você vier, você vai assim, nossa, cara, isso aqui é tão diferente. A gente encerra o culto, ou é no sábado à noite, nosso retiro, ou numa conferência, e nós temos tempos propícios para as práticas dos dons. Nós oramos um pelos outros, nós oramos por cura, nós oramos por um derramado Espírito, nós oramos e pedindo para que o Senhor venha nos visitar de forma grandiosa, como diz o apóstolo Paulo, fala que sejam continuamente cheios do Espírito, seja o que isso quer dizer, que a gente possa desejar isso. Então, mas nós, durante o culto,
Nós encorajamos as pessoas que falam a falarem de forma no sussurrar, durante o louvor, que aqui fala que eles falavam das maravilhas de Deus. Que lugar melhor para falar das maravilhas de Deus do que durante o louvor? Se você perceber, se nós não temos essa coisa de alguém querer chamar atenção durante o culto, alguém que fala um pouquinho mais alto, alguém que grita alguma coisa mais alto, a gente não tem isso. Se tiver, a gente vai chamar atenção, porque a gente quer que Cristo seja tudo no nosso culto. Isso é uma coisa gloriosa, gente. E a gente deseja viver uma vida abundante e transbordante na presença do Senhor. Então, gente, quando alguém perguntar, a gente acredita? Sim, a gente acredita. Existe um jeito? Existe um jeito. Existe forma? Existe. Fala quando de forma pública, né, o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto que haja interpretação. A gente vai ter um tempo que a gente pode entrar mais fundo no que isso quer dizer, a palavra grega lá, glossalia e todo esse negócio. Mas eu acho que para esse momento, no dia de Pentecostes, acho que a coisa mais incrível que a gente poderia fazer é parar por um instante. E seja com os olhos abertos, seja com os olhos fechados, a gente possa falar: Senhor, seja o que isso quer dizer, que tu possa vir sobre a minha vida, que tu possa tocar a minha vida, que o Senhor possa mudar as coisas. O Dr. Craig Keener, ele é um dos caras muito incríveis, cara. E eu oro para que ele continue incrível até a partida dele para o Senhor, porque se ele falhar miseravelmente como muitos outros, vai ser uma derrota para o movimento carismático reformado. Mas ele é um dos professores, se eu não me engano, até reitor da faculdade, do seminário de Asbury, que há um ano atrás, ou 2 anos, parece que deu uma ideia de que estava rolando avivamento, ou todos os questionamentos de algumas coisas. Cara, muita gente vindo do mundo inteiro para esse lugar. Os cultos estavam rodando 24 horas direto. E chega uma hora que o Craig Keener fala assim: a gente precisa proteger o que está acontecendo aqui. Uma cidadezinha pequenininha, cara, filas enormes para chegar nesse lugar. Não tinha ninguém famoso, não tinha nenhuma banda famosa, não tinha ninguém. Tinha o pessoal, os estudantes, buscando a presença de Deus e cantando louvores ao Senhor. E eu falo como alguém que deseja isso. Nós falamos algumas semanas atrás, gente, nós gostaríamos que, se o Espírito Santo fosse tirado dessa igreja, essa igreja fechasse. Esse é o nosso desejo, porque nós desejamos que o Espírito Santo seja parte de tudo que a gente venha fazer. Então, se o Espírito Santo for tirado da gente, que é melhor a gente não existir. E eu quero fechar então, gente, nesse tom de que os dons de Deus, eles têm uma faceta que é o coletivo. Efésios 6 fala que ele dá algumas coisas, alguns dons, alguns ministérios, que é para o aperfeiçoamento dos santos, das pessoas, da igreja. O dom de línguas é o único dom que ele é algo que abençoa a si mesmo. É algo do nosso relacionamento com Deus, quando se torna singular, né, único. Quando vai para o coletivo, precisa ter interpretação, porque senão ninguém entende. Se ninguém entende, não faz sentido e parece uma loucuragem. Imagina o pessoal chegando aqui, falando: mas o pessoal é um bando de louco, né? Já basta o pastor lá de Santos falando um monte de coisa, parece o Chorão, né, do Charlie Brown Jr. falando, sendo restaurada e transformada cada dia ao curitibano, falando piazada, ao invés de falar outras coisas, né? Vamos fazer isso, gente. Eu acho que a gente poderia falar muitas coisas, mas eu acho que as coisas mais importantes foram faladas. O dom está disponível, o Senhor dá de acordo com a sua soberana vontade. Ele deseja que a gente tenha um anseio, uma paixão para buscá-lo, que sejamos fervorosos no que fazemos. Ele reverte o que havia disperso no passado, o que não havia entendimento, ele traz entendimento, ele traz unidade. Ele inclui
essa realidade de nós ao invés de um. Ele inclui essa realidade de não é Curitiba, são as nações. Ele inverte essa realidade que é meu, mas é nosso. E ele então, de forma soberana, ele traz entendimento. E nós, como um povo, nós queremos viver essa realidade. Então, o que significa? Pedro vai responder na semana que vem, de forma radical. E a gente vai ver o resultado do que é um verdadeiro mover do Espírito Santo na vida de um povo rendido. Essa ideia de que não é algo criado por homem, feito por homem, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala que não existe avivamento programado, não existe avivamento agendado, que existe um povo quebrantado e desejoso. E eu queria, nesse momento, talvez você veja assim, cara, eu vim por uma apresentação de um bebê, e aí agora eu tô ouvindo esse negócio, eu tô falando em línguas, e aí fiquei imaginando aquela loucuragem, né? Tipo, eu queria dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e ele tem sentimentos. Ele tem essa coisa incrível que nenhum outro tem. Ele é chamado o Consolador, aquele que caminha do nosso lado, o Paracletos. E seja como for que você se encontra hoje, o Espírito Santo é capaz de falar com o seu coração. Ele é capaz de tocar a sua vida. Ele é capaz de fazer coisas incríveis. Porque esse é o papel dele. Jesus estava indo e falou assim, vou enviar o Consolador, vou enviar o mesmo de mim mesmo. E ele vai convencer as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. E ele vai ser dado de forma deliberada. E ele vai nos guiar ao Pai, ele vai nos guiar a Cristo. Vamos parar por um instante, seja baixar a nossa cabeça, seja de olhos abertos.